Louvado seja o Senhor. Digo, louvado seja o Senhor. Esta noite o estudo bíblico é especial. Oro para que seja especial na tua vida em nome de Jesus. O estudo não será perdido em ti. E este dia não será perdido em ti. Vais receber. Há de aprender. E a palavra de Deus fará bem na tua vida em nome de Jesus. Quero apelar os que vêm pela primeira vez, o estudo bíblico, o tempo do estudo bíblico. Isso nos tem feito ir a diferentes partes da Bíblia. E o Senhor vai alcançar a tua vida assim que nos acompanhares em nome de Jesus. E para os que têm vindo por longo tempo, hoje será novo dia na tua vida. Oremos juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que irás alcançar cada vida na tua palavra esta noite em nome de Jesus. Irás abençoar o teu povo, irás alumiar o teu povo, irás mostrar o significado da palavra que é aplicável em cada vida nesta noite em nome de Jesus. Confirma a tua palavra e a verdade, o teu poder em cada vida esta noite. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E o bom povo de Deus grite amém. Deus que vos abençoe, podemos assentar. Viemos a Marcos capítulo 9 e esta noite estamos olhando os versos 9 até 29. Marcos capítulo 9. Estou lendo a partir do verso 9. E se tu tens acompanhado, a última semana aprendemos e estudamos na transfiguração do Senhor. Ele foi ao monte e orou. Assim que ele orou, Moisés apareceu, Elias apareceu. Transformou-se e transfigurou-se perante ele. Assim que se transfigurou perante eles, eventualmente, Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui, é bom estar na presença do Senhor. Disse: se tu permitires, faremos 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E eu não sabia o que dizia, porque na visão, a revelação lhe levou por surpresa e eventualmente a voz veio da nuvem e descobriu a voz do Pai Celestial: eis aqui o meu filho, ouviu-o. E como voltaram da monte da transfiguração, é o que estamos a olhar hoje em Marcos capítulo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes, significa que ordenou os discípulos, que é Tiago, João, Pedro, para que não dissessem, não contassem a ninguém o que tinham vindo, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Iremos continuar a ler mais tarde, mas veio aos 9, mais 3, torna-se 12, mas encontravam-se com um problema. Um homem trouxe uma pessoa demoníaca e eles oraram, pediram. Tudo o que sabiam fazer, que podiam fazer, não houve resposta. Então o homem veio a Jesus e disse: eu trouxe esta pessoa, meu filho, perante os seus discípulos, para que pudessem ajudar a libertá-lo e de livrar. Mas, Senhor, não puderam. E Jesus disse, disse ao homem que todas as coisas são possíveis. E creio, e as pessoas que creem também, verso 23, e este é o centro, a parte mais resplandecente na Bíblia. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Eu quero que tu entendas. O homem aí ainda não era crente. E Jesus disse: se tu podes mudar, remova a descrença
e venha à luz. E se tu podes crer esta noite, todas as coisas são possíveis ao que crê. E se puder dizer um descrente, o homem que nunca tinha encontrado com Jesus, teria falta na sua vida, mas o problema é na sua família. E se puder dizer àquela pessoa, diz a mesma coisa. Todas as coisas são possíveis, assim tu crês esta noite. Na tua vida, todas as coisas são possíveis. Na tua família, todas as coisas são possíveis. Na tua profissão, todas as coisas são possíveis. Para tu te levantares e andar majesticamente perante o Senhor e falar com força, com poder, e andar com confiança e com a vitória. Vitória é possível na tua vida esta noite em nome de Jesus. Quero que tu assegure esse versículo assim que lermos noutros versículos que iremos olhar, entendendo que em outras partes da Bíblia somos ditos que com Deus todas as coisas são possíveis, e com o Senhor Jesus Cristo, em tudo que dizemos que sabemos, com Cristo todas as coisas são possíveis. Então entendas que o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, todas as coisas são possíveis, e com todos os crentes que são crentes no Senhor esta noite, Senhor, eu creio em Ti esta noite. Senhor, eu creio em Ti nesta noite. Quando são crentes na palavra, todas as coisas são possíveis. Quando tu vens ao Senhor, Cristo entra no coração, por isso que Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas Cristo habita no homem pelo Espírito, o Espírito enche o homem, e Deus habita no homem, e a palavra inspira o homem que vive pela palavra, o homem que crê na palavra, o homem que olha a Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo habita totalmente nele. Tal pessoa esta noite, tal mulher esta noite, todas as coisas são possíveis. Olha de novo o verso 23, capítulo 9, 23. E Jesus disse-lhe: lembra-te que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Jesus estivesse aparecido a ti fisicamente esta noite, falaria-te a mesma coisa. Lembra-te que ele disse: minhas palavras não passarão, mas apenas os seus e a terra passarão. Ele disse: os seus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E diz a mesma coisa hoje, porque sua palavra não passa. Jesus disse-lhe, e Jesus diz a ti: se tu podes crer, essa palavra podes significa que você em particular, se tu podes crer, quantas coisas são possíveis? Todas as coisas são possíveis ao que crê. Assim que creres esta noite, o Senhor fará impossibilidades possíveis na tua vida em nome de Jesus. Precisas de entender isso. Quando diz, se tu podes crer, e dizes: Senhor, eu não sei se posso ou não, entendas que em tudo na vida, no estudo de cada um, pensa na escrita. Quando vivemos neste mundo, não sabemos nenhuma coisa por escrita. Começamos no primeiro nível, lembra de falar com outras pessoas, nem conhecíamos quando vivemos neste mundo com uma mínima palavra. Começamos de uma forma singular, agora você anda, conduz, fazes coisas que nunca fazias antes, e se és capaz de se levantar e andar e correr, não sabias quando vieste a este mundo. Começamos no nível 0, sim, por aprendizagem e a prática, viemos ao estado agora que podemos escrever, podemos dizermos quase todas as coisas, podemos juntar as palavras sem pensar, podemos agir e fazer tudo o que precisamos de fazer sem pensar. A mesma coisa pela fé. Começamos no nível 0, assim que aprendemos, iremos aprender esta noite. Assim que aprendermos e praticamos o que aprendemos, não iremos permanecer no nível 0, teremos fé, teremos grande fé, teremos uma fé ativante, e a fé que irá operar em cada vida no nome de Jesus. Esta noite olhamos a mensagem que diz: a possibilidade da fé inabalável em Cristo. Fé inabalável em Cristo. Se temos fé em Cristo, é que
você entra, é como você tem fé no taxista. Quando você entra no táxi, você tem uma fé inabalável e você lhe diz, olha, eu vou no sítio tal, ainda que você não conheça o sítio, você lhe diz, você senta no carro até relaxa, até pode estar a ler, você relaxa e tens uma fé inabalável naquele estranho. E em algum momento pode dizer que isto vai acontecer, e assim será. Então, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, Ele pessoalmente te diz que todas as coisas são possíveis esta noite, na tua família e na tua vida. E se podemos ter fé a homens simples, em Cristo nosso Salvador, em Cristo nosso Senhor, o extraordinário, o poderoso, aquele que tem um conhecimento, aquele que nunca falta, seu nome é Jesus. E se pudermos ter numa pessoa simples e no Senhor esta noite, eu tenho fé. Eu disse, no Senhor esta noite, eu tenho fé. As possibilidades da fé inabalável em Cristo. Dividimos a mensagem em 3 partes. Número 1, a profecia e o conhecimento completo do Supremo. A profecia e o conhecimento completo. Muitas vezes Jesus Cristo falou acerca do seu sofrimento, sacrifício, a sua negação, a sua morte e depois a sua ressurreição. E tudo foi profetizado, falou disso, ele sabia. Agora nos diz, mais uma vez, que a profecia e o conhecimento do seu sofrimento. Número 2, a fraqueza dos fracos no meio dos santos. A fraqueza é falta de fé dentre os membros. Alguém, o santo de Deus, o crente, orou. Quando orou, não é somente que é filho de Deus, ou irmão ou irmã, não somente que é santo de Deus e o sangue de Jesus te lavou e ficas mais do que a neve. É porque tu tens fé em Cristo. Quando tu oras, o que é que faz? É o que faz a oração ser respondida. Fé em Cristo. Quando tu jejuas, significa que para que a tua oração seja efetiva, quando demandas alguma coisa de Cristo para que venha em ti, fé em Deus, é por isso, Ele junta tudo na fé e diz, e se tu podes somente crer, tudo que você está a orar a favor, tudo que tens orado a favor, tudo que tens pedido ao Senhor, o Senhor te dará. Mas, se alguém está orando, há muitas pessoas que dizem, oh, eu estou orando. Ora e grita, ora e transpira, ora e rebola no chão, ora e faz muitas coisas sacrificais, coisas que colocam uma pressão. Não é a fé na oração, não é uma oração de grito, não são as atividades na oração, não é rebolar na oração, não é subir e descer, mas tu vês, o que faz fé, a oração ser respondida, é a tua fé em Deus. E se fazemos todas essas coisas na oração e não tivermos fé, não haverá resposta. Mas esta noite a resposta está no caminho. A fraqueza da falta da fé entre os santos. E ponto número 3, possibilidades da fé na sua suficiência. As possibilidades da fé na sua suficiência. Cristo é suficiente para mim. E digo para mim, Cristo é suficiente para mim. Tudo que você precisa, tudo que você pedir, tudo que você buscar, tudo que você está a bater a porta dos céus primeiro, todas essas coisas são possíveis esta noite. Até pode começar a pensar o que vais ter. Coisas espirituais, coisas profissionais, coisas físicas, coisas materiais. Assim que demandares ao Senhor esta noite, eu me alegro contigo, Ele responderá à tua oração. As possibilidades da fé nas suas suficiências. Voltemos para o número 1. Ponto número 1. Estamos lendo a partir do capítulo 9 de Marcos, a partir de 9 até 13.
a profecia e o conhecimento completo do seu sofrimento. Profecia e o conhecimento completo do seu sofrimento. Viemos a Marcos, capítulo 9, estou lendo a partir do verso 9. Marcos 9, 9. E descendo eles do monte, no monte da transfiguração, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto. Queria que verem aquela revelação especial de transfiguração. Ele lhe tinha dito antes que alguns de vós, não todos, mas alguns de vós, não testarão a morte até que vejam o Filho do Homem, o Filho de Deus, vindo na sua glória e na sua hora. E neste tempo tinha mostrado aquela glória e resplendor daquela majestade e poder para que se revelasse a cada um, porque este era o dia da sua humilhação e o tempo do seu sofrimento, o tempo que subiria à cruz para morrer, e não queria que todos viessem, e que se a glória é assim, eu quero colocar o esforço agora, então não digam nada a ninguém, somente guardem isso para a vossa certeza, para que quando começarem a pregar o evangelho tenham a certeza e não estão seguindo diversas fábulas. Daí que não digam a ninguém o que tenham visto, até que vejam o Filho do Homem ressuscitado dos mortos. Verso 10. E eles retiveram os casos entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo. Deviam ter entendido, porque lhes tinha dito antes que o Filho do Homem será vendido e seria morto, crucificado, e no terceiro dia ressuscitaria dos mortos. E lhes tinha dito: ouçam o que eu vos disse antes, não conte a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Nem estavam a pensar da sua morte, quanto mais a falar da sua ressurreição. Verso 11. E interrogando-no, disseram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? No verso 12. E respondendo, ele disse-lhes que Elias em verdade virá primeiro e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele devia padecer. Estão a ver isso? A pregação a profecia do seu sofrimento, o conhecimento principal do seu sofrimento tinha sido escrito a favor do Filho do Homem, que ele sofreria muitas coisas, e disse: tendes conhecido, eu vos disse que Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, e como está escrito no Filho do Homem, que ele deveria padecer muito e ser aviltado. Agora, falando de João Batista, em Mateus, capítulo 17, Mateus 17, estou lendo o verso 10, Mateus 17, verso 10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? A pergunta é: por que os escribas, os professores da lei, os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os líderes da igreja, por que eles dizem de que Elias precisaria de vir primeiro? Vamos a Malaquias. É de voltar para este Mateus 17, mas temos que responder à pergunta: por que os escribas, nas suas ideias, de que Elias devia vir primeiro, de que Elias viria e depois da vinda de Elias haveria uma revelação do Filho de Deus? Olha para Malaquias, capítulo 4, 5. Esta é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Este é o Pai, o Deus, a falar no fim daquilo que havia de acontecer, antes da segunda vinda de Cristo. E este evento foi gravado antes de Moisés vir, antes de Cristo vir, e os filhos de Israel estavam esperando a primeira vinda
era para que viesse a sofrer. A primeira vinda era para vir morrer pelos pecados. A primeira vinda era para fazer o sacrifício que daria a cada um a oportunidade da salvação, e depois disso haveria o tempo da igreja. Mais tarde haveria o arrebatamento, depois haveria a grande tribulação neste mundo, e depois disso haveria a segunda vinda. E o Senhor fala aqui, por Malaquias, acerca da segunda vinda, que a segunda vinda do Senhor, que isto é que vai acontecer. Mas há similaridades, e essas similaridades entre a primeira vinda e a segunda, e o povo de Israel, até os discípulos, estavam a colocar as duas coisas juntas, a primeira e a segunda vinda. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Prontamente, na linguagem, podemos falar, está a falar quando Cristo virá de novo na segunda vez. É por isso que ele chama o grande e terrível dia do Senhor. Mas os discípulos não entenderam, e os escribas não entenderam, e estavam juntando a vinda deste Elias como a primeira vinda. Quando o Messias veio, obviamente, Elias precederia. Olha o verso 6, diz: e converterão o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É por isso que os escribas disseram que Elias viria primeiro. E por causa da sua má interpretação da Bíblia e mal entendido, chamaram isso como havia de tomar lugar. É por isso que a sua primeira vinda muitos perderam. Voltemos agora para Mateus 17. Estou lendo a partir do verso 10. Mateus 17, verso 10. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Virá primeiro e restaurará todas as coisas. Virá primeiro é o futuro. Não a primeira vinda agora, no futuro. Elias ainda virá e restaurará tudo. Mas digo-vos que Elias já veio. Elias já veio. Há duas profecias concernentes à vinda de Elias. Há uma profecia em Isaías que o precursor virá e limpará o caminho, preparará o caminho diante do Senhor. Isso refere-se ao João Batista como Elias, que viria antes da primeira vinda de Cristo. Mas outra parte lemos em Malaquias, referindo a Elias, alguém como Elias, que viria, e a segunda vinda, antes da segunda vinda, o João Batista, como Elias, vindo antes da sua primeira vinda. Mas outro profeta poderoso e grande, que capaz será de fazer todas as coisas, virá antes da segunda vinda. Então aqui Jesus Cristo referia ao Elias que viria antes da primeira vinda. Por isso que ele diz em Mateus 17, verso 12: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, vamos a Lucas. Lucas 1. Lucas capítulo 1. Estou lendo o verso 15. O anjo veio e falou a Zacarias. Zacarias fala da primeira vinda de Cristo agora, que alguém viria. Alguém será nascido antes da primeira vinda de Cristo. Quem é esse? João Batista. Olha o verso 15. Porque será grande esse João diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo
já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha para isso. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Antes da primeira vinda, alguém veio que viria antes de Cristo e iria diante de Cristo, viria primeiro antes de Cristo e no seu poder com o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria e prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está a falar de João Batista. Mas os escribas ficaram confusos, não entenderam. Primeira vinda, segunda vinda. E oro que toda a confusão seja limpada na tua vida em nome de Jesus. E por causa desse mal entendido, por isso que fizeram o que fizeram ao João Batista, e Jesus estava também indo ao sofrimento. Lembra de que estamos a falar da profecia e o conhecimento primeiro do seu sofrimento. Viemos a Atos capítulo 2, verso 23. Atos capítulo 2, verso 23. Olha o que ele diz acerca de Cristo, acerca do sofrimento, acerca das coisas que aconteceriam a ele, que não foi por um acidente. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, essa presença de Deus, esse Cristo, o nosso Senhor e Salvador, padeceu, não foi por um acidente, foi predito e profetizado, e diz: é para a presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Capítulo 4, 25. Atos 4, verso 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Olha para isso. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Tinha sido profetizado e predito para a presciência de Deus que isto havia de acontecer. Então entenda mais tarde que nada aconteceu a Cristo por acidente. Nada que lhe tomou pela surpresa. Tinha sido escrito a seu respeito que sofreria, que faria o sacrifício e trazer a salvação a toda a humanidade. Tinha sido escrito acerca dele, acerca da sua morte, a sua ressurreição e a sua rejeição. Tudo isso tinha sido escrito e se cumpriu de acordo com a profecia e o conhecimento de Deus. Em tudo tinha sido dado com muitos detalhes de tudo que havia de acontecer com Cristo. Mas temos que ainda fazer pergunta: por quê? Sabemos que tinha sido profetizado, era a presciência de Deus Todo-Poderoso. Por quê? Por que ele sofreu? Por que ele foi rejeitado? Por que ele foi crucificado? Por que ele morreu? Por que foi enterrado? E mais tarde, para restaurar a falta do homem. Tudo que tinha sido perdido pelo pecado de Adão, Cristo veio para restaurar tudo que perdemos em Adão. Tudo que perdeste em Adão, a ressurreição trará. Porque Cristo veio na primeira vez e o sacrifício, ele pagou o preço completo, e porque ele pagou o preço completo, por isso, na tua vida, qualquer coisa que o diabo, qualquer coisa que o mau espírito, qualquer coisa que o mundo tenha feito e disseram que tem poder para fazer isso, por causa da queda do Adão,
a restauração virá hoje. Veio para salvar. É por isso que ele veio na primeira vez. A primeira vinda era para salvar. É por isso que foi profetizado que viria. E quando ele veio, então colocou o fim do pecado. E se não estás salvo ainda, estás salvo esta noite. Lavará a tua vida. Perdoar-te. Diz, assim que tu vens, venha e ergui. Assim que os vossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, branquear-se-ão como a branca lã. Ainda que sejam vermelhos como, serão mais brancos do que a neve. Ele veio para santificar, veio para que te redima, para que redima todo Israel de todos os seus pecados. Ele veio para nos fazer santos. É por isso que ele veio a primeira vez. Mas quando vier na segunda vez é para reinar, mas porque veio a primeira vez, é por isso, agora podemos ser salvos, agora podemos ser santificados e veio para curar. E se estás doente esta noite, a cura vem. E por causa da sua primeira vinda, veio na primeira vez e levou toda a nossa vergonha, carregou todas as nossas doenças e enfermidades que estavam sobre nós. Ele carregou tudo. Eu estou curado e continuarás saudável em nome de Jesus. Veio para libertar do poder do diabo, do poder de maus espíritos, veio para libertar de qualquer aflição conhecida. É por isso que ele veio a primeira vez. E não fiques confuso pela primeira vinda com a segunda vinda. Ele veio para sofrer a primeira vez, vem para reinar na próxima vez que ele vier. Ele veio para dar-nos poder. Alguém me ajuda a gritar poder. Ele coloca poder em nós, coragem em nós, vitória em nós, confiança em nós. Todas as fraquezas e todo o tremor e toda a falta de espinha dorsal, ele remove tudo em nome de Jesus. E veio para nos fazer fitos ao céu. Veio para nos fazer fitos ao céu. O céu é um lugar preparado e o Senhor irá te preparar para aquele lugar em nome de Jesus. Venha a Salmos 22. Estamos a falar da profecia do seu sofrimento e estamos a falar da sua pestilência, do seu sofrimento. Tudo foi predito, Salmos 22. Tudo isso foi profetizado, Salmos 22. O Senhor deu o conhecimento precedente daquilo que havia de acontecer quando Cristo vier na primeira vez. Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparas? Lembra de essas palavras? Foram faladas na cruz. Assim que foi profetizado, foi predito que morreria na cruz e havia de clamar na cruz. Mesmo que falava na cruz, essa palavra terá quando Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? No verso 6, mas eu sou verme e não homem, oprimido dos homens, é desprezado do povo. Foi desprezado pelo povo e foi desprezado pelas pessoas. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam as cabeças, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois ele nele tem prazer. Essas são as palavras profetizadas concernente à presidência do Pai, concernente ao seu Filho unigênito. Olha o verso 16. No verso 16 diz: pois me rodearam os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Continua a dizer: transpassaram-me as mãos e os pés. É a crucificação. É o que aconteceu com o filho de Davi, o filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Transpassaram as minhas mãos e os pés. O verso 18. Repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sortes sobre a minha túnica. Isso não aconteceu com Davi, aconteceu com o Senhor Jesus Cristo.
porque foi predito para a presença do Deus Todo-Poderoso que aquele sofrimento tomaria lugar. Agora aconteceu, e olhando o seu sofrimento e a dor, o benefício do seu sofrimento é nosso. O benefício do seu sofrimento é meu. Eu disse, o benefício do sofrimento dele é meu. Será nosso em nome de Jesus. Isaías 53, a profecia e a presilência do conhecimento do seu sofrimento. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Éramos desprezados e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e isso foi profetizado e predito, a vinda do precursor. O João Batista predisse a vinda de Cristo na primeira vez, e disse, no verso 4, é o que virá fazer. Isso é o que virá para fazer quando vier. Disse, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isso já aconteceu prontamente, porque uma vez que o Deus Todo-Poderoso declara, tem que acontecer. Deve acontecer. Podemos daí ter a confiança e diz, ele foi oprimido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas... E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas, alguém me grita, ajuda a gritar o que vem a seguir, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, ainda assim não abriu a sua boca. Lembra-te, se tens lido acerca da tentação de Jesus, eles lhe fizeram perguntas, não abriu a sua boca. Diz, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Eles levaram para Pilatos, para Herodes. Ele foi levado para a prisão e para o juízo. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi crucificado, colocado à morte, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido pelos seus pecados, pelos meus pecados, por todos os pecados de nós, para que pudesse te dar o perdão, paz de mente, e te dar a salvação e redenção, porque ele pagou o preço e a punição pelos seus pecados. Não preciso de levar mais isso, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias. Significa que ainda sabemos que ele morreu. Agora, quando ele diz, ele verá, prolongará os seus dias, significa que ressuscitará e subirá para o céu para viver para sempre e para sempre. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu
servo, o justo, porque derramou seu sangue, porque sofreu e fez aquele sacrifício e ofereceu aos pecadores, agora a tua vida pode ser justificada. Porque as iniquidades deles levará sobre ele, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Significa que se identificou conosco, foi tratado como transgressor, quando carregava a tua vergonha, o teu pecado e o teu mal. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, sem exceção, e pelos transgressores intercede. Quando Jesus ressuscitou da morte, mostrou-se aos seus discípulos. Eu vos disse antes de que todo o sofrimento foi profetizado, e para a preexcelência de Deus. Viemos a Lucas 24 e vou ler o verso 25. Lucas 24, verso 25 dizia: E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram concernente a Cristo. Obviamente Cristo sofreria, como se falou na profecia. Cristo sofreria, como foi predito. Cristo sofreria, como foi revelado para a preexcelência de Deus. Obviamente que Cristo sofreria todas as coisas para entrar na sua glória. Não sabeis que o sofrimento virá antes da glória? Não sabias que o sacrifício tinha que vir antes da manifestação da sua sobritude? E nos somos ditos no verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles estava em todas as escrituras. Desde o tempo de Moisés foi predito, e em todos os profetas, salmos, foi predito, profetizado para a preexcelência de Deus, e lhes foi explicado, interpretado a ele todas as coisas que foram escritas concernente a ele. Verso 44 diz: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, a meu respeito. Então abriu-lhes o entendimento, e ora que irá abrir o teu entendimento, para saber que ele veio primeiro para sofrer, para sacrificar, e os benefícios do sofrimento, os benefícios do sacrifício, o benefício da sua morte, o benefício do seu senhorio, o benefício do que passou sobre ele, virá e alcançará cada um de nós. Irá abrir os nossos olhos, que não estaremos mais nas trevas. Teremos o entendimento da nossa salvação nele, a nossa santificação nele, a nossa puridade nele, e a provisão que os céus têm para nossa necessidade. Então irá abrir-lhes o entendimento, para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Ele fez prontamente para nós, e ora que os benefícios sejam nossos em nome de Jesus. Olha para Atos dos Apóstolos 26, estou lendo o verso 22. Atos 26, estamos lendo o verso 22. No verso 22: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço. Alcancei o socorro de Deus. O apóstolo Paulo falando diz: permaneço até ao dia de hoje. Tu continuarás. Digo, você vais continuar e receberás a ajuda de Deus, dando testemunha tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveriam acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer,
o apóstolo Paulo diz: esse é o nosso dito, é a nossa pregação. É o que revelamos às pessoas, o que Moisés e os profetas disseram, de que Cristo padeceria e que seria, ressuscitaria dos mortos e mostraria a luz a este povo e aos gentios. Tudo que providenciou será nosso em nome de Jesus. Enfatizamos, concernente ao sofrimento de Cristo, que nada aconteceu por acidente. Quando tu vens a Cristo, torna-se nova criatura em Cristo e torna-se o cristão, nada acontece por acidente na tua vida. Enfatizamos, concernente a Cristo, que não foi tomado pela surpresa, e nada na tua vida que te tomará por surpresa em nome de Jesus. Então enfatizamos que em Cristo, tudo que foi Cristo concernente a Ele, todas as coisas irão se cumprir até os mínimos detalhes. O Senhor fará isso. Se nasceu de novo, o teu nome está escrito no livro do céu, e as coisas boas Deus tem para ti. Ele preparou boas coisas concernente a mim. Eu disse, ele escreveu boas coisas concernente a mim. E tudo que foi escrito concernente a Jesus se cumpriu. E toda coisa boa que se escrito a meu respeito se cumprirá. Diga para ti pessoalmente: todas as coisas boas que o Senhor escreveu concernente a ti irão se cumprir em nome de Jesus. Voltemos para Marcos 9. Marcos capítulo 9. Estou lendo agora 14. Isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto: a falta de poder e sem poder entre os santos. A falta de poder e sem fé entre os santos. Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E os escribas perguntavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutais com ele? E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que eu trouxe o meu filho, ele não viu quando ele apresentou o filho aos discípulos e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma e range os dentes e vai se escumando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Pare por algum momento. Sabias que algumas pessoas oram e a resposta imediata não vem? Eles desistem. Talvez não é a vontade de Deus. Talvez o tempo do milagre passou. Talvez Deus não está curando hoje. Eu, com este caso especial, não fui curado. Eles levantam desculpas e param de orar. Não pararás de orar. Não pararás de pedir. Não vais parar em demanda. Ainda que tenha trazido aquele filho aos discípulos e os discípulos não puderam, não disse: não é da vontade de Deus. Talvez tu tenhas falado alguma coisa antes. Isso não é a vontade de Deus. Esta noite é a vontade de Deus. Talvez tu tenhas estado fraco na vida e ficas prostrado. Talvez que isto vai mudar ou aquilo vai mudar e nada mudou. Então começa a dizer que talvez não é a vontade de Deus. Esta noite é a vontade de Deus. Sempre é. A falta de crença não muda a vontade de Deus. A falta de fé dos discípulos não mudou a vontade de Deus. E a tua falta de fé, ou a falta de fé de qualquer santo, qualquer um que ora, a falta de fé não muda a vontade de Deus. A vontade de Deus irá se aperfeiçoar na tua vida. Somos ditos no verso 19:
E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. Diz: ainda se tens orado antes e não houve resposta, podes vir de novo a Jesus esta noite. Resposta virá. Milagre virá. A remoção de montanhas virá. Aquele mau poder será neutralizado na tua vida, na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, na tua família, em nome de Jesus. Olha para o verso 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou. Sabias? O diabo faz suas obras quando você ora. Continua a orar. É a última vez aí. Agitou com violência e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a meninice, a infância. Não importa o quanto tempo, esta noite é o fim. Pode ser desde o princípio da sua vida, talvez antes do seu casamento. Diz o filho: quando vens com fé em Jesus esta noite, solução virá. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. O diabo não vai destruir a tua vida. O diabo não vai destruir a minha vida. As enfermidades não vão destruir a minha vida. O Senhor veio para te resgatar. O Senhor veio para te restaurar. O Senhor veio para te dar o poder. Veio para te libertar. Nada do diabo, do Satanás vai te destruir. Nada para demônios do Espírito vai te destruir. Nada da sociedade maligna vai te destruir. Nada na terra, nada que vem do inferno, nada do mar, nada que vem dos matos do diabo vai te destruir em nome de Jesus. E se tu crês isso, está confirmado. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Por que falou assim? Porque prontamente tinha trazido aos seus discípulos e os discípulos não foram capazes de ajudar. E dizia: olha, já não sei, se os discípulos não foram capazes de me ajudar, vim ao limite do poder deles, e chegaram ao limite do seu poder, da sua possibilidade. Eu não sei, a teu respeito, se tu podes, o mesmo, estamos a falar, este ponto número 2, a falta de fé. Veja o verso 28. No verso 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsá-lo? Nós tentamos, gritamos, oramos, fizemos volta, fazemos tudo, sabemos como fazer, nada acontece. Por quê? Por que nós não podemos expulsar? Temos que responder esta pergunta. Sempre que o crente ora e a resposta não vem, a pergunta é: por que a oração não foi respondida? Para os discípulos, o esquecimento. O esquecimento. Anteriormente, Cristo disse: dou-vos todo o poder para expulsar demônios, curar todo tipo de doença e enfermidade. Esqueceram o que lhes foi dado. Agora operavam de uma forma natural. Quando os crentes agem assim, esquecem o que têm, em nome de Jesus, nas promessas de Jesus, no Espírito de Cristo, esquecem o poder que alcançaram prontamente. Agora diz: deixam tudo isso de lado e agem de uma forma natural, oram de uma forma natural, eles buscam de uma forma natural.
por causa do esquecimento. É por isso não puderam curar o rapaz. Número 2, por causa do medo. Medo. Algumas pessoas, quando vê um demônio que possui a criança, o demônio que manifesta-se no homem ou na mulher, grita, escuma, então aproxima-se a eles e, olhando-se aquela pessoa possessa como algo estranho, como se vão passar os maus espíritos para eles, começam a entrar em medo por causa do medo, mas você não terá medo dele, porque Deus da paz em breve esmagará o Satanás aonde? Debaixo dos teus pés. Está vencido prontamente. Eu levantar-me perante ele e pisarei nele, irei pisar sobre ele e continuarás vitorioso na tua vida em nome de Jesus. Número 1, por causa do esquecimento, sempre lembra-te o que você tem, e se tu te lembras do que tens, serás do lado vitorioso. Por causa do medo. Número 3, por se alimentar sem exercício. Alimentar-se sem exercício. Veja, pessoas comem e não se levantam para fazer nada. Nunca se levantam. Não fazem nenhuma coisa prática. Na segunda-feira se alimentam, voltam para casa, não agem na palavra. Vêm no domingo, lê a palavra, alimentam-se pelo pão da vida, voltam a casa no exercício e tornam-se gordos. Porque não exercitam. Estes discípulos, declarando a palavra de Jesus, saíram em Mateus 10 e voltaram, manifestaram o poder, e tudo que agora já tinham colocado no superfície, porque tudo quanto eles ouviram já não punham em exercício. Muitas pessoas não fazem o que deviam fazer, mas tu, quando ouvires a palavra de Deus, vais agir na palavra de Deus. Irás exercitar, irás se levantar, e de tudo quanto a palavra diz para tu ires e fazer, irás ter sucesso em nome de Jesus. Número 1, o esquecimento. Número 2, o medo. Número 3, alimentar-se sem nada, sem exercício. Número 4, há outras pessoas. Com os discípulos não podemos dizer há fome da palavra de Deus, há fome da palavra. Se há alguma fome, a palavra é rica, grande, a palavra é boa, mas vão à palavra como se nada há naquela palavra. Lê os versículos, mas não alcançam nada. Estão na fome da palavra, mas tu não estarás na fome da palavra. Número 5, a familiaridade com a palavra. Familiaridade. A familiaridade traz contendas. Quando você é familiar com a fonte de poder, é familiar com a personalidade de poder, você é familiar com Cristo demais, pode descansar nele, você pode se encostar a ele, pode deixar com que durmas, nada pode acontecer. Quando fores a ele, Senhor, não te dá que pereçamos. A familiaridade algumas vezes te faz esquecer que você pode fazer maravilhas na vida, não serás familiar ao fonte até o ponto de ser fraco em nome de Jesus. Número 6, qualquer que seja o número, a preocupação. As pessoas tinham muitas preocupações. A barata está a passar, preocupa-se. Uma criança possessa de demônio, preocupa-se. O pai está orando, pedindo, clamando, preocupa-se. Tudo faz-lhes preocupados. Por que se preocupar? Por que quando vocês sabem que nosso Cristo resolverá o problema? Por que te preocupas sabendo que Cristo está no trono? Esta noite, Cristo está no trono. Pode fazer tudo. Ele fará tudo. Você descansa, porque tu sabes que a tua resposta virá. Relaxas, porque sabes que a tua solução já veio. E a menção do nome de Jesus, todo o mau poder fugirá em nome de Jesus. Daí que você não está preocupado por nada.
outras pessoas, não os discípulos, mas falo de outras pessoas, é por causa do encontro falso. Eles descrevem todo o tempo que Jesus não tem visto o poder, não tem testado o poder, não possuíram poder, e o poder não opera neles. Sabem por quê? Tudo quanto Cristo fez, criticavam. Por que os teus discípulos comem desta maneira? Por que é isto? Eles comem com mãos não lavadas. Por que não seguem a tradição dos anciãos? Por que não obedecem os anciãos que estão lá por longo tempo e tornam-se independentes, tornam-se indiferentes dos que os anciãos disseram? Isso é o que faz com que outras pessoas percam o milagre. Tu não serás assim. Tudo que Cristo fez é bom. Tudo que Cristo fez é bom. E a descrença não virá em nossa vida em nome de Jesus. E se há alguma descrença e duvidar das pessoas com salvação genuína e não lhes ver, não podem confessar a Ele, ao Senhor como Salvador. O Salvador estava muito próximo, muitas das pessoas, mas a falta de crença nega-lhes a salvação. Número 2, a falta de crença negam o sentimento. A descrença lhes nega da cura. A descrença nega as pessoas do livramento. Ele é capaz de livrar. A partir ainda esta noite, irá libertar a cada um. A descrença faz com que as pessoas criticam a experiência cristã, o batismo no Espírito Santo. A descrença negam as pessoas da santidade. Não podem entender sempre santidade. Cada momento estão voltando à contaminação. E em todo momento diz que eu tenho que vencer isso, mas aquilo. Sabem por quê? Por causa da falta de fé. Por isso Jesus diz: é capaz de salvar. Esta noite toda descrença sairá. A fé entrará. E a fé completará tudo que o Senhor já te tem ordenado em nome de Jesus. A descrença nega pessoas de de orações respondidas. Há pessoas que oram demais, oram o suficiente, mas o significado pede ao Senhor, bate a porta em todo momento. Algumas vezes eles ajoelham, deitam-se, eles ficam em pé, em algum momento marcham como soldados, e somos as pessoas que vamos ser. Em algumas vezes eles batem o ar, e temos visto, e eles oram. Por que então suas orações não são respondidas? É por causa da descrença, por causa da descrença, falta de fé. A falta de fé nega que as nossas orações sejam respondidas. A falta de fé nega-nos a vitória, nega-nos a falta de poder. A descrença leva-nos à falta de gozo. Estes eram crentes, aprendiam a Bíblia. É um crente consciente que ora, lê a Bíblia, mas não tem gozo. E o gozo do Senhor é a nossa força. Pessoal, o gozo do Senhor é a minha força. Sabes? Nunca estão satisfeitos. Eles perguntam acerca do... E se lhe pergunta por alguma coisa, ele não está capaz de ter a resposta real. Mas eles oram, não há gozo. Por quê? Não há fé. Porque eles creem que o Senhor traz aquele gozo. Se tu crees que o Senhor traz aquele gozo, se te encherá com gozo. Há falta de satisfação, porque a falta de fé traz a satisfação. Toda coisa boa podemos alcançar, e a falta de fé nega as pessoas de ir ao céu, e não vai acontecer contigo. A falta de fé sairá, a dúvida sairá. Olha para Tiago, capítulo 1,
Estamos lendo o verso 6. Tiago, capítulo 1. Estou lendo o verso 6. Em Tiago 1, verso 6. Peça, porém, com fé, tudo quanto pedires, Senhor, sabedoria, poder, autoridade. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma e outra parte. Não pense tal homem que dele que receberá do Senhor alguma coisa, mas esta noite alguém vai receber. Hebreus 3, 12. Fala aqui aos crentes. Não vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração descrente para se apartar do Deus vivo. A falta de fé traz a impossibilidade. Hoje está dentro, amanhã está fora. A falta de fé faz com que alguém fique numa situação instável. Diz, por isso que nunca haja em vós qualquer que tenha um coração incrédulo. Verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa de quê? Da sua incredulidade. Capítulo 4, 1. Tenhamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, para que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. A palavra pregada não teve nenhum proveito neles, não adicionou nada positivo a eles. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vem ao estudo bíblico e tu ouves, para teres o proveito do que ouviste, deve ser misturada com fé. Mas diga, isto é para mim, isto é meu, isso será feito em mim, serei o beneficiário hoje. Ainda outras pessoas que pregam a palavra dizem a coisa reta, pregam a coisa reta, mas ainda tem o mesmo problema do antigo passado, do ano passado. Tem o mesmo problema do tempo passado. Eles pregam, têm a palavra. Por quê? Ainda que eles pregam, não estão personalizando o que eles pregam, o que eles ensinam. Não está misturado com fé aos que a ouviram. Olha, verso 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Esta noite tu vais manifestar a fé e receberás em nome de Jesus. Olha, o que fé pode fazer. Efésios 6, estou lendo o verso 16. Sobretudo, tomando o escudo da fé, pelo qual ireis apagar quantos dardos do maligno, quantos dardos inflamados do maligno. Diga para ti mesmo, diga alto, deixa que o maligno, o diabo ouça, deixa que o diabo saiba que sabemos. Sobretudo, tomando o escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta noite vai acontecer. Algum dardo, alguma seta, alguma aflição será quebrado esta noite. Será destruído esta noite. Todas as setas do diabo para cada um são quebrados em nome de Jesus. Voltamos para Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Estamos lendo o verso 23. Marcos, capítulo 9, verso 23.
Lembrai-vos, o pai do rapaz, possuído com maus espíritos, disse: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Não estamos a perceber o que ele disse. Alguns têm este problema. Desde a início tem este problema. Está tomando muitas pessoas e tem ido a muitos lugares e não foi resolvido. E você está dizendo esta noite, se alguma coisa pode acontecer e se não estiver do lado de Deus, hoje está do teu lado. Verso 23. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, me digam, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Olha para a passagem paralela, Mateus 17, verso 20. Mateus 17, verso 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Vos direis ao quê? Vos direis ao quê? A este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. A tua montanha passará, montanha da tua família mover-se-á. Impedimento na tua vida espiritual irá se mover, e nada vos será impossível. Nada será impossível a vós. Faça isso, pessoal. Que o Senhor confirme isso na tua vida em nome de Jesus. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. E Jesus respondeu e disse-lhes: tendes fé em Deus. E se não tens fé, se não tivessem fé, Jesus não lhes teria mandatado: tende fé em Deus. Tu tens fé em Deus, eles tiveram fé em Deus e tu também tens a fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, qualquer, de quem se fala esse qualquer? Pergunto, quem é esse qualquer? Não há discriminação nos céus. Não há parcialidade no céu. E esta noite, você pessoalmente, qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu terei tudo quanto eu disser. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e te-lo-eis. Eu te-lo-eis. E tu te-lo-eis. Os milagres que se confirmam em tua vida. Romanos capítulo 4. Estou lendo o verso 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E chamo o que não existia como se existisse. Nunca digas: eu não tenho. Eu não tenho, por isso não posso sentir. Não tenho, por isso não sei que minha oração já está respondida. Mas eu sei que tenho. Eu sei que tenho. Eu disse: eu sei que tenho.
não podes ver de uma forma física, mas vais confessar porque antes da criação, as coisas que não fossem como se fossem, o qual, em esperança, creio. Não há uma situação com desespero. Não se mate, não se crucifica, não se mate, não se destrói. Não impede a tua bondade. Dizer que o meu caso é sem esperança. O meu problema é impensável. O teu caso não é com falta de esperança. A tua esposa não tem falta de esperança. Tua esposa não tem falta de esperança. Teus filhos não têm falta de esperança. O qual em esperança, creio contra a esperança, que será feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Não consideras o que tu vês, não vais considerar, ok, eu já fui aquele lugar está sujo, não há nada ali. E não se enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Eu falei a pergunta, não grite, saiba no teu coração, qual a tua idade? Não fala, somente só se lembra. Qual a tua idade? Este agora era já de 100 anos. Alguém está de quase 100 anos? Nem tão. Tudo que Deus prometeu, não importa a tua idade. Eu sou de 70, de 80, eu estou pedindo isso aos 40. Esquece pelo passado, hoje é novo dia. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Deus não pode mentir, Deus não pode falhar, tudo o que disse Ele fará e Ele fará. Por isso que você é forte na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo. Quão certíssimo tu és? Estando tão certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido era também poderoso para o fazer. Há uma performance na tua vida esta noite. E é tudo pela fé. Todas as coisas é pela fé. Para a salvação é pela fé. Para a nossa santificação é pela fé. A nossa aceitança e certeza, a certeza que temos de que tudo estará bem é pela fé. A tua pureza e poder purificará o teu coração, te dará o poder, irá te batizar e te encherá com o Espírito Santo. É tudo pela fé. A nossa confiança e coragem, a nossa ousadia e autoridade, tudo pela fé. Nossa cura, nossa saúde, por quê? Pela fé. Sinais e prodígios sobre a tua vida é porque uma graça supernatural. A minha graça te basta. Tudo que você estiver a passar, o apóstolo Paulo, ele foi ao Senhor 3 vezes e o Senhor respondeu dizendo, sabe o que ele queria? Ele disse, a minha graça te basta. Esta noite tu tens a graça suficiente, dons espirituais. De fato, esta noite todas as coisas, a todo tempo, em todos os lugares e em todas as situações, todas as coisas são possíveis a ti. E é tudo pela fé. Eu disse, é tudo pela fé. Marcos, capítulo 9, 23. Marcos 9, 23. Jesus respondeu-lhe e disse, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha
incredulidade. Pensa nisso. Ele tinha crença, sim, mas eu creio. Mas debaixo disso, alguma coisa, a incredulidade, ajuda a minha incredulidade. Isso nos mostra que se há uma crença, fé na superfície, ainda algumas dúvidas ao longo da caminhada, Deus responderá à tua oração. E se com teu coração, no teu coração há fé, e com o coração dizer, sim, Senhor, eu creio, mas a mente que está me a puxar para alguma parte, e isso me dá algumas descrenças, Ele responderá à tua oração. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, precisam de entender, tudo quanto o homem fala, tudo quanto o homem disse, quando Jesus abre a sua boca e fala àquele mau espírito, a obra está feita. A obra está feita. Tudo quanto você sente, de que maneira você sente, quando Jesus abre a sua boca e fala para o último do teu problema, para a fonte do teu problema, aquele que cria problemas para ti, uma vez que ele fala àquela pessoa ou àquele espírito, a obra está feita. O teu sentimento não irá mudar a supremacia da palavra de Jesus. E isso somente a ele falando. E não, agora falou a ele, não para o homem, mas sim ao espírito, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Sai, e quando esse espírito sai, permanentemente estás liberto em nome de Jesus. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas não, tu não morrerás. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e ergueu-o, e ele se levantou. O levantou, e levantou. O ergueu, e ele se levantou. Ele está a te erguer hoje. Você vai se erguer na força, vai se erguer no poder, vai se erguer na autoridade, vai te erguer com a resposta, vai te erguer com domínio, vai te erguer com a cura. E Jesus, o tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Lembra-te. E se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Desde que eu criei, esta noite, todas as coisas, diga para ti mesmo, todas as coisas são possíveis para mim porque eu creio. São possíveis. Onde é que estás? Possível. Na tua família, possível. Tuas lágrimas secaram, possível. O teu jugo foi quebrado, possível. Tuas doenças saíram, possível. E se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Eu creio. Estás aonde? Eu creio. Levanta-te e diga a ele, eu creio. Levanta-te e grites, eu creio. Levanta-te e reafirma, eu creio. Todas as coisas são possíveis. Abra a tua boca e clama ao Senhor. Diz que Senhor, eu sou crente, não sou duvidoso. Sou crente, não sou descrente. Eu creio. Não sou falta de esperança. Eu creio. Eu não sou falta de poder. Eu creio. Eu recebo. Eu creio, é meu. Eu creio,
problemas de longo tempo são removidos. Eu creio. Montes de longo tempo são removidos. Eu creio que o poder do pecado foi quebrado. Creio. As aflições passaram. Eu creio. E vencerás. Eu creio, está feito. Eu creio, sou mais do que vencedor. A fraqueza não pode permanecer. A falta de poder não pode permanecer. A impotência não pode permanecer. A má sorte não pode permanecer. O engano não pode permanecer. Precisa de salvação? Jesus é o teu Salvador. Diga a Ele. Diga a Ele. Salvação é para todo pecador. Não diga talvez, talvez, talvez. Não há nenhuma coisa igual a talvez. Ele perdoa a cada um que clama em seu nome. Venha ao Senhor. Confesse teus pecados e abandona e creia. Sofreu por ti. Veio a primeira vez para sofrer, para reverter a queda do homem. Veio a primeira vez para recarregar nossos pecados sobre si mesmo. Veio a primeira vez para morrer, derramar seu sangue, para tirar a culpa do pecado, para remover toda a condenação do pecado. E qualquer que clamar o nome do Senhor será salvo. Tu és a pessoa qualquer. Creia. Toma a salvação. Creia. Receba a salvação. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Assim que és salvo, creia que te deu poder prontamente. Poder para viver livre do pecado. Poder para ser vitorioso sobre o pecado. Poder para viver na justiça ou injustiça. Poder para viver na sua glória. Para viver em sua glória. Veio para te libertar. Ele veio para te libertar. Quem Ele é? Pela fé, tu podes ter a certeza. Pela fé, tens aceitação pelo Pai. Pela fé,
és perdoado? Eu tenho. Eu tenho. Pela fé, tens a liberdade. E se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. 100% livre. Livre totalmente. Na tua alma, no teu espírito, na tua emoção, nos teus pensamentos, tudo o que te cerca. Estás liberto para isso. Santificação é nossa. Somente creia. Há um sangue que te pode purificar de todo o pecado. É o sangue que pode destruir o corpo do pecado, o originador do pecado. É que ele prospera o pecado, a natureza do pecado. O sangue de Jesus limpará tudo. Crendo, és santificado. Creia nele e te fará santo. Crendo nele e fortaleças o homem interno. Creia. Porque aos crentes, aos que creem, todas as coisas são possíveis. Temos gozo, temos poder, temos a satisfação, podes ter a experiência cristã a partir de agora. Cura, livramento, domínio, comunhão com Deus, relacionamento inquebrável com Deus, graça suficiente por toda a vida. Não há mais derrota, não há mais queda, não há mais fraqueza, não há mais desencorajamento, não há mais falta. Todas as coisas são nossas. Todas as coisas são possíveis. Aquele monte vai se mover. Aquela impossibilidade torna-se possível. Pela fé, tudo que eu preciso pela fé, tudo que eu penso pela fé, todo o gozo, a alegria, toda a satisfação pela fé. Creia somente. Está feito. Creia somente. Está feito.
todas as coisas a todo momento. Todas as coisas em todas as situações. Lembra-te da fé de Abraão. Não olhando para o seu corpo, não olhando a fraqueza da madre de Sara, não olhando o físico, não olhando o evidente, mas não se enfraqueceu na fé, fortificou-se na fé e dava glórias a Deus, e chamando as coisas que não eram como se já fossem. Chamando aquelas coisas que parecia que não eram, chama-as para a existência na tua vida. Chama-as para a presença na tua vida. Não pode falhar, e a fé não falha. Firme nas promessas você não cairás. Crendo nas promessas você não pode falhar. Retendo e não desistir, você não falharás. Responde orações. Responde orações. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Jesus falou para aquele espírito mudo e surdo. O sentimento do Pai não podia conhecer a fonte de poder que era Jesus Cristo. Sai e não entra mais nele. Receba a bênção e permaneça na bênção. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis aos que creem. Eu creio. Assim que voltares a casa, continua a crer, continua crendo. Tudo quanto estiveres a sentir, continua crendo.
Tudo que você vê, continua crendo. Tudo que ouves, continua crendo. Qualquer que crer, continua crendo. De que maneira? De que maneira é que todas as coisas são possíveis ao que crê? Em nome de Jesus oramos. Deus respondeu minha oração. Diga para ti mesmo: Deus respondeu minha oração. Tudo que vejo, continuo crendo. Tudo que sinto, continuo crendo. Tudo que ouço, continuo crendo. Tudo que as pessoas dizem, continuo crendo. Eu tenho falado ao meu monte. Minha monte saiu. Não importa a sua aparência. Eu destruo o monte. Eu corto o monte em pedaços. Corto os meus problemas resolvidos. Conto com meu corpo curado. Conto com minha fé sem firmeza. Eu respondi minhas orações. Estás aonde? Levante essas mãos. Tudo que você receber será permanente. Alguém me ajuda a gritar: permanente. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome pela revelação da tua palavra, de que Cristo veio pela primeira vez para sofrer, e o sofrimento do sacrifício tomou todas nossas bênçãos. Confirma isso em nome de Jesus. O corpo do pecado, o fardo do pecado, a condenação do pecado, a culpa do pecado, o poder do pecado, a punição do pecado, remova de cada vida em nome de Jesus. Assim que cada um crê aos que, como dizes, e deixa que a salvação seja genuína e definida em nome de Jesus. Todas as experiências cristãs dê ao teu povo. Senhor, e foste batido, e tu choravas, e pessoas feridas somos sarados. Ninguém tem que sofrer aquelas doenças, por isso que você traz tudo. Daí que todo homem, toda mulher, todo irmão, toda irmã, de todos quantos você ensinou, Senhor, qualquer seja a forma de doença, fora dos seus corpos, em nome de Jesus. Satanás não tem mais poder para oprimir nenhum crente, porque a profecia é que ele quebrará, irá morder a semente da mulher, e a semente da mulher quebrará a cabeça da serpente. Satanás está quebrado na vida de cada um. Todo o demônio, toda a falta de sorte, toda a maldição, venha tudo debaixo dos pés agora em nome de Jesus. Estás curado em nome de Jesus. Estás liberto em nome de Jesus. Assim que voltares a casa, o poder vai contigo. Cura vai contigo. Puridade vai contigo. Provisão vai contigo. Prosperidade vai contigo. Impossibilidades já são possíveis na tua vida. O nome de Jesus trouxe bênçãos completas sobre ti esta noite em nome de Jesus. Bênção da salvação para a experiência cristã, para a cura, livramento e domínio, para a remoção de montanhas, seja permanente na tua vida em nome de Jesus. Confirma com a tua mão poderosa em cada vida.
Deixa que haja gozo. Deixa que haja alegria. Deixa que haja satisfação. Deixa que haja permanência de cada um dos milagres que tu deste em nome de Jesus. Gozo do Senhor irá se multiplicar em cada um. Sabemos que está feito. Eu sei que foi feito para mim. Eu sei que está feito para mim. Eu sei que está feito para mim. Obrigado, Senhor. Confirma isso em cada vida. Em nome de Jesus oramos.